mais claro? A gente pensar, por exemplo, o seguinte: eu vou colocar 50 pessoas na corrida e ao final da corrida eu vou montar um pódio para dizer quem foi o primeiro, quem foi o segundo e quem foi o terceiro lugar. Aí eu indiquei, ó, esse foi o primeiro, esse foi o segundo, esse foi o terceiro. Já pensou se o organizador da prova subisse e dissesse assim: não, tu que foi o primeiro, troca de lugar aí com o terceiro? Se você trocar de posição com o outro, altera o resultado da corrida ou não? Será que é a mesma coisa ser o primeiro e o terceiro na corrida? Você entende? Não, pessoal, o importante é participar. Tanto faz ser o primeiro ou o segundo. Se o prêmio for o mesmo, realmente tanto faz, né? Mas existe diferença entre ser o primeiro e ser o terceiro. Então, se você troca a posição e essa troca altera o resultado, isso a gente chama de arranjo. Quando você troca a posição e não altera o resultado, isso a gente chama de combinação. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O que é que vai anunciar na questão diz? Que o casal vai visitar quantas capitais do Nordeste? Ele vai visitar 4. Eu vou chutar aqui 4, tá certo? Eu vou dizer que ele vai visitar Salvador, Recife, Fortaleza e Natal. Pronto. Só que ele diz que é sem levar em consideração a ordem. Se é sem levar em consideração a ordem, se eu colocar assim Recife, Natal, Fortaleza e Salvador, eu estou colocando as mesmas capitais que tem em cima, não estou? Só que eu estou trocando o quê? A ordem. E a questão está dizendo que se você trocar a ordem, não é para levar em consideração. Quer dizer, para mim é a mesma coisa. Fazer a visita de cima e fazer a visita de baixo, pelo que a questão está dizendo, é exatamente a mesma coisa. Se é a mesma coisa, isso tem um nome. Isso a gente chama de combinação. Então eu quero que vocês escrevam essa palavra aí, ó, no texto. Então escrevam que essa palavra tem a ver com uma combinação. Só para a gente formalizar aqui bonitinho. Pessoal, o que é que está escrito no texto que a gente discutiu há pouco, que garante que essa questão é de combinação? É porque a ordem não interfere, é que a ordem não importa. Alexandre, por que tu não falou isso logo na primeira questão? Porque, pessoal, a primeira questão é uma senha, né? Será que a senha 1, 2, 3, 4, 5 e a senha 5, 4, 3, 2, 1 é a mesma coisa? Não é, são duas senhas diferentes. Então a primeira questão que a gente fez não tem nada a ver com combinação. Essa que tem, porque a questão está dizendo que a ordem é importante, certo? Então vamos lá, anotaram que é uma combinação. É um agrupamento onde a ordem dos elementos não é importante. Beleza, agora vamos fazer o seguinte: vamos anotar a fórmula da combinação. Alexandre, já caiu questão de combinação na prova do Enem? Já caiu questão. A fórmulazinha da combinação, anota aí, ó. Combinação de N para escolher P. O que é esse N e esse P? Esse N é o número de elementos que eu tenho ao todo. E o P é a parte que eu vou escolher. Um exemplo, suponha que eu tenha 10 elementos e vai escolher 3. É uma combinação de 10,3. Eu tenho 5 elementos e vou escolher 2. Combinação 5,2. Eu tenho uma combinação de 50 elementos para escolher 10. Combinação de 50,10. O primeiro número que aparece é a quantidade de elementos que eu tenho à disposição. O outro que aparece é a quantidade de elementos que eu vou escolher. Certo? Então anotem isso aí, ó. N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Fórmulas da combinação. Anotaram? Sim? Vamos lá, mais um minutinho. Vamos lá. Vamos passar então. Ó, Alexandre, pode cair questão de arranjo na prova do Enem? A gente já fez alguma questão de arranjo hoje? Já. O que é arranjo? É aquilo que não é combinação. Tudo que não é combinação, eu posso dizer que é um arranjo? Posso. Mas é porque tu nem botou a fórmula e nem vou botar. Por quê? Porque você aprender a fórmula do arranjo é desnecessário. Quando você aprende a fórmula do arranjo, é mais fácil você errar. É mais fácil você acertar a questão se você não souber a fórmula do arranjo, porque você não tem que inventar. O que é que significa arranjo? A primeira questão é uma questão de arranjo. A segunda questão que a gente fez é uma questão de arranjo. Só que eu não preciso saber a fórmula. É mais fácil resolver pelo princípio fundamental como a gente fez. Certo? Agora, no caso da combinação, é interessante saber, porque tem alguns detalhes, algumas cascas de banana que a gente pode escorregar depois. Por isso que a gente aprende só na combinação. Então vai ficar assim.
O que é que o enunciado diz? Isso aqui define também a resolução. Que por motivos logísticos, Salvador só pode ser visitada se Recife também for, e vice-versa. Quer dizer, tem uma condição que foi imposta pelo casal que vai passar a lua de mel no Nordeste. Eles disseram o seguinte: se a gente for visitar Salvador, tem obrigatoriamente que visitar Recife, e vice-versa. Se eu visitar Recife, tem que visitar também Salvador. Agora presta atenção no detalhe. O enunciado da questão disse que o casal é obrigado a visitar Recife e Salvador? Não. O enunciado disse o seguinte: que se ele escolher Recife, ele é obrigado a escolher também Salvador. Se escolher Salvador, ele é obrigado a escolher Recife. Mas pode ser que ele não escolha nenhum desses, né? Ele não só vai escolher 4 entre as 9 que tem. Então pode ser que ele não escolha nenhuma das duas. Então como é que a gente vai resolver essa questão? A primeira possibilidade, anotem aí, ó, no caderno de vocês. A primeira possibilidade, qual seria? Visitar Recife e Salvador. Ele vai colocar no roteiro deles Recife e Salvador. Lembrem de um detalhe: quantas capitais o casal tem que visitar? Ele tem que visitar 4. E eu estou incluindo essas duas, ó. Eu estou dizendo que eles vão visitar Recife e Salvador. Só que tem outra possibilidade. A outra possibilidade. Vejam que entre a primeira e a segunda eu estou usando o conectivo ou. Se eu estou usando o ou, lá no final eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar. Então a primeira possibilidade, visitar Recife e Salvador. A segunda possibilidade, não visitar Recife e Salvador. Ou ele visita, ou então não visita. Tá, e como é que a gente resolve a questão? Vamos fazer uma de cada vez. Qual é a primeira situação que a gente vai analisar? A primeira situação seria visitar Recife e Salvador. Pessoal, quantas capitais tem no Nordeste? O enunciado da questão já falou. Quantas capitais tem? 9. Aí, ó, C1, C2, C3 até C9. Tem 9 capitais, certo? Dessas 9 capitais, o enunciado diz que o casal tem que visitar quantas? 4. Então eu vou botar aí, ó, ele tem que visitar 4. Só que no meio dessas 4, o que é que precisa ter? Precisa ter Recife e Salvador. Pessoal, onde é que a gente vai colocar Recife e Salvador? É no começo, é no meio ou no final? É no começo, no meio ou no final? Qualquer lugar. Por que qualquer lugar? Porque a questão está dizendo que a ordem não é importante. Então pode ser em qualquer lugar. Então se pode ser em qualquer lugar, vamos escolher. Eu vou colocar Recife no começo e Salvador depois. Tá certo? Se colocar no começo e no meio no final, tanto faz. A questão está dizendo que é em qualquer ordem. E aí o que eu vou fazer? Dessas 9 capitais, ele já decidiu que vai visitar Recife e Salvador, foi? Então eu vou eliminar 2, ó. Das 9 eu vou eliminar 2. Um é Recife e a outra é Salvador, tá certo? Pessoal, quantas capitais o casal ainda precisa visitar? Ele precisa visitar ainda 2. Ele queria visitar 4. Só que eu estou dizendo que ele vai visitar Recife, vai visitar Salvador, está faltando ele visitar 2. Na lista de capitais que tem, quantas capitais estão sobrando? Estão sobrando 9? Não, eu tinha 9 no começo, mas eu já visitei Recife e já visitei Salvador. Das 9 eu eliminei 2, então tem quantas? Tem 7. E das 7 você tem que escolher quantas? Das 7 você tem que escolher 2. Ficou claro isso? Que ainda tem 7 opções, eu só preciso escolher 2. Mas o que foi que a gente disse no slide anterior? Que essa questão é uma questão de combinação. Se essa questão é de combinação, então como é que eu resolvo a questão? Você vai resolver a questão assim, ó. Você vai ter que fazer uma combinação de 7 para escolher 2. Só está faltando escolher mais 2 entre as 7. Então você bota assim, ó, Recife, Salvador e bota 2 tracinhos, ó, em branco. Esses 2 tracinhos em branco você vai escolher. Eu vou escolher qual? Qualquer uma das 7. Das 7 eu vou escolher 2. Nós dissemos que a ordem não importa, então é uma combinação. Combinação de 7 para escolher 2. Aí você bota a fórmulazinha da combinação. Ó. Combinação de 7 para escolher 2. É 7 fatorial, 2 fatorial e 7 menos 2 fatorial. Alexandre, o que é esse símbolozinho, esse 7 com pontozinho de exclamação? Esse 7 tão feliz que tem em cima, o que é isso? O que é esse 7 com essa exclamação? É o 7 fatorial.
O que é o 7 fatorial? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando tiver esse símbolozinho de exclamação na frente do número, isso significa dizer que você tem uma operação chamada fatorial. Fatorial é você multiplicar todos os números a partir desse que está indicado. Então se tiver um 4 com símbolozinho de exclamação, o que é isso? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se tiver um 5 com símbolos de exclamação, o que é? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Então anotaram que é uma combinação de 7 vezes 2? Beleza, pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa combinação. Qual é o resultado dessa combinação? Se você fizer esse cálculo, o resultado vai dar 21. Significa dizer que você tem 21 possibilidades para escolher essas duas capitais que estão faltando, certo? Então anotem aí, ó, combinação de 7 vai escolher 2, a gente já botou na fórmula, está aí o resultado está dando 21. Ok? O 6 e o 5, o que é o 7 fatorial que está lá em cima? O 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E por que tu parou no 5? Porque não tem o 5 também embaixo? Aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo cancelar. Está igual ao 5 embaixo? Então, no lugar de desenvolver até o fim, eu fui só até o 5, porque tem o 5 também embaixo. Então, se eu cancelar, ó, esse 5 de cima fatorial com 5 de baixo, sobra 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2 vai dar 21. Nessa combinação aí vai dar 21. Anotem, que a primeira combinação dá 21. Só, pessoal, que tem outra coisa agora. Qual é a outra coisa? A segunda possibilidade. A segunda possibilidade é o casal não visitar Recife e Salvador. Tá. Se ele não visitar Recife e Salvador, vai ficar assim. Quantas capitais existem? 9. No meio dessas 9, tem Recife e Salvador? Tem ou não tem? Então, no meio das 9 tem. Mas o que é que o enunciado da questão está dizendo? Que o casal não vai visitar agora. A questão está dizendo que o casal não vai visitar Recife e Salvador. Então eu vou fazer o seguinte, ó, ele vai ter que visitar 4 capitais, tá certo? Nessa lista, tem alguma coisa que eu tenho que eliminar da lista? Eu tenho que eliminar 2. Porque a questão está dizendo que não pode visitar Salvador e não pode visitar Recife. Então, ó, dessa lista, elimina 2, que é Salvador e Recife. Pronto, eliminei. Quantas capitais restaram? Quantas restaram? 7. Dessas 7, ele vai escolher quantas? Dessas 7, ele vai escolher 4. Nós dissemos há pouco tempo que o problema é de combinação. Se tem 7 e ele vai escolher 4, então a gente vai fazer uma combinação de 7 para escolher 4 agora. Certo? Lembrando de novo, eram 9 capitais. Mas ele disse que ele não vai visitar Salvador, tira. Não vai visitar Recife, tira também. Sobram 7 capitais. Das 7 ele vai ter que escolher 4. Como a ordem não é importante, isso é uma combinação. Combinação de 7 para escolher 4. Então anota aí a formulazinha da combinação. Quanto vai dar esse resultado? Vou botar bem aqui agora, ó. Esse resultado, o 7, combinação de 7 para escolher 4, se você fizer a conta bonitinha, o resultado vai dar 35. Anotem aí. O resultado vai dar de 35. Pronto. Então é assim, vou deixar mais um pouquinho. A gente fez 2 alternativas. A primeira, que era visitando Recife e Salvador. Quantas possibilidades davam lá? Na primeira que a gente fez, dava quanto? Dava 21 possibilidades. Agora está dando mais quanto? Mais 35. Deu 21 na outra e 35 nessa aqui, né? Como você tem que escolher? Ó, primeira, visitar Recife e Salvador. Ou não visitar Recife e Salvador. Essa primeira tem 21. A outra tem 35, que é que a gente acabou de calcular. E esse ou se transforma em quê? Esse ou é o quê? Mais, é somar. Então a gente vai somar e o resultado vai dar quanto? 56. 56 tem aí? Letra A. Letra A. Certo essa? Joia? Pronto, olha aqui. Então a gente fez hoje aqui 3 tipos de questão de análise combinatória. Né? Um usando I, outro usando o e outro usando combinação.
que é diferente das outras, tá bom?